Método é o segredo daquelas pessoas que têm excelentes resultados, ou seja, resultados acima da média. Todo grande profissional que tem um resultado extraordinário segue um método. Ele não para somente naquilo que ele já fez um dia, mas ele vai aperfeiçoando esse método. Bem, antes de dar continuidade nesse vídeo aqui, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e no final dele deixar seu comentário com seus feedbacks para eu saber se eu posso melhorar ou não nesse conteúdo que eu estou te passando. Quero falar agora sobre método. Método é o segredo daquelas pessoas que têm excelentes resultados, ou seja, resultados acima da média. Todo grande profissional que tem um resultado extraordinário segue um método. Ele não para somente naquilo que ele já fez um dia, mas ele vai aperfeiçoando esse método. Vou falar um exemplo para vocês. Um nutricionista que tem muito resultado com seus pacientes tem um método para passar para esses pacientes. Método de avaliar o paciente, método de enxergar qual é o problema do paciente, o método de passar a receita certa para o paciente, o método de conversar com o paciente, de acompanhar o paciente. Então existe um método que ele vai ali identificando o padrão de cada paciente que ele tem e ele vai aplicando vários métodos. Ó, esse aqui precisa emagrecer, esse precisa engordar, esse precisa ganhar massa muscular, esse precisa de um cuidado porque ele tem deficiência em vitamina D. E aí ele vai ter um método específico para aquele paciente. Outro exemplo que eu posso falar para vocês é o pessoal que está na internet. O que eles fazem quando eles vendem na internet? Eles vendem métodos de coisas que eles já fizeram, deram resultado. Eles empacotaram aquele método, fizeram uma apostila, escreveram aquilo, um passo a passo, colocaram em vídeo, em texto, em áudio e vendeu aquilo. Fala assim, ó, cara, eu já fiz isso aqui diversas vezes e deu resultado. Agora eu vou te ensinar e te passar qual o método que eu uso. E eles cobram um valor por aquilo. Então, tudo na vida que alguém está fazendo por alguns anos, alguns meses, por um certo período de tempo, exigia um método para que aquele resultado fosse atingido. E não é diferente aqui no que eu quero te ensinar hoje. Aplicar o método que eu vou ensinar, aplicar o método que eu uso nas minhas empresas fez com que a gente faturasse centenas de milhões nos últimos anos em todos os meus negócios. Você fala assim, pô, Yara, foi sorte? É porque o mercado é muito bom? É porque as pessoas já queriam? Não. Eu tenho um método para conseguir clientes novos. Eu tenho um método para mostrar para os clientes a importância do que eu tenho para vender para eles. Eu tenho um método para embarcar atletas para os Estados Unidos. Eu tenho um método para ensinar, como por exemplo um treinador tem, ensinar o futebol para o atleta. Eu estava aqui conversando com o Elano, jogador de seleção brasileiro que foi campeão do mundo. Ele estava aqui na minha frente algumas semanas atrás e ele estava falando, Yali, se você botar um atleta que tem um pouquinho de potencial na minha mão, eu vou fazer ele jogar bem no jogo. Porque eu sei o que ele tem que fazer. Eu já passei por isso. Eu tenho um método meu que eu faço com que o atleta ele aprenda mais rápido. Pô, interessante. Eu falei, Elano, o que é que você tem que fazer? Você tem que escrever esse seu método. Por quê? Você tem que passar para outras pessoas fazerem também. Se só você fizer, você vai ter um resultado desse tamanho. Se você ensinar professores seus, se você tiver um grupo de professores ensinando um método que você sabe, eles também podem ajudar mais atletas ainda. Então, um método, ele precisa ser replicável. Porque senão não é método. Só você consegue fazer, não é um método, entende? Ele tem que servir para que outras pessoas também tenham resultado. Isso vai fazer com que você escale os seus resultados no seu negócio. Dando continuação aqui, eu quero falar também duas coisas. Primeiro, do Cristiano Ronaldo. Como assim o Cristiano Ronaldo? Pois é, o Cristiano Ronaldo, para chegar onde ele chegou, ser diversas vezes o melhor do mundo, ganhar muito dinheiro e ser um jogador muito conhecido, ele precisou de um método de treinamento. Ele tem nutricionista, ele tem preparador físico, ele treina num clube, ele tem um método para chegar e ter aquele corpo que ele tem, para ter aquela performance que ele tem. E ele precisa repetir, usar esse método diariamente. Já o Messi, talvez, ele tenha um pouco mais de genialidade e não precise tanto. Mas o Cristiano Ronaldo é um exemplo de quem usa método. É um exemplo de quem segue um padrão. Afinal de contas, ele não chegou ali de forma aleatória. Ele entendeu. Se eu não fizer isso aqui todos os dias, se eu não me alimentar bem todos os dias, descansar bem. Eu lembro até uma vez que ele falou assim, eu durmo só de cueca e com ar-condicionado no 21 graus. Porque isso faz com que meu corpo, aquela temperatura seja ideal para meu corpo recuperar numa noite de sono. Caramba, cara, o cara estuda até a forma ideal para dormir, o horário ideal para acordar, o horário ideal para ir descansar, a quantidade de calorias que ele come, a quantidade de treino que ele faz. Isso é um método que ele estudou e ele coloca em prática diariamente. E é isso que faz com que ele tenha resultado. E outro ponto que eu quero falar também é a questão
que muita gente tem como crença, de achar que um produto bom ele se vende sozinho. Isso não é verdade. Ele pode até vender, mas ele vai vender numa quantidade, numa escala muito menor do que você poderia vender se você tivesse um método de captação. Se você fosse proativo em ir atrás de clientes e apresentar o teu produto. Não é que o produto se vende sozinho, as pessoas podem até conhecer o teu produto. E na verdade existe uma estatística que fala que a cada 100 pessoas que precisam do que você está vendendo, do que a gente vende, somente 5%, ou seja, 5 delas, vai de fato ir atrás de você, porque está com uma necessidade extrema. Agora, aqueles outros 95 que até precisam, se eles não forem contactados por você, com certeza eles não vão adquirir o seu produto. Ou até adquirir o produto da concorrência, no caso, no dia que eles acordarem e falar assim, hoje eu quero comprar isso aqui. Então, um método de captação vai fazer com que você venda para esses 5 e mais os outros 95 que estão lá esperando que você faça um contato. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o joinha, comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu espero no próximo. Valeu!